queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Hello, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia, pessoal, como todo mundo já sabe, e hoje eu queria falar com vocês sobre propósito. Não necessariamente sobre um assunto individual, mais particular assim, mas no geral. Todo mundo sabe que lá em João diz assim que a vida eterna é sobre conhecer a Deus e torná-lo ele conhecido, né? Nossa vida tem que ser isso. Então eu queria falar sobre esse propósito. Acordar de propósito, viver de propósito, porque Deus não deixa você vivo sem um motivo. Eu, particularmente, não acredito em coincidências, eu acredito que Deus sempre faz um caminho pra gente por um motivo. Então, como diz uma amiga minha, Alice, né, cristocência, não é coincidência, é cristocência, e é sobre isso. Eu queria, depois de falar sobre esse versículo de João, que define tudo, é sobre isso, eu queria ler pra vocês Salmos 15, versículo 17. E outros também, depois eu deixo aqui na barra de descrição pra vocês. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós que estamos vivos daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Agora o 116, 9. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. E agora, vamos lá para o 118, 17. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. E é até aqui que nós iremos ler os versículozinhos. A gente Eu acho o Salmo incrível, meu Deus. Mas não é sobre os Salmos, enfim, que eu quero dizer. Esses versículos se encaixam no que eu quero dizer com vocês hoje. Que eu sempre paro para refletir sobre o porquê que eu acordei, né? O porquê que eu tô viva, o porquê que eu sempre me pergunto para Deus, só que em vez de ficar desesperada querendo saber qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, eu tenho que ver o que Deus mandou eu viver, que é o propósito de todos os cristãos. Conhecer a Deus como meu Pai, saber de todas as características dele, conhecer tudo que ele pode fazer, o agir dele através da Bíblia, na minha vida, e fazer outras pessoas conhecidas. Esse é o nosso propósito, que muitas pessoas podem achar até que é genérico. Eu mesma já pensei que era genérico, sabe? Tipo assim, falar de Jesus para todo mundo não é um chamado. Eu quero saber o específico, tipo, pregar, cantar, sabe assim? Como se os outros não dependessem exclusivamente disso, que a nossa vida tem que ser sobre isso. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre propósito. O nosso propósito de vida, como eu já disse, é conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. E eu tava ouvindo esses dias um vídeo, eu tava vendo, né, e ouvindo um vídeo do Israel Subirá e do Luciano Subirá, eles conversando sobre o nascimento do Isra, e eles estavam falando, né, que teve um probleminha, que ele ficou sem respirar por um tempo na barriga, enfim. E aí, gente, naquela hora eu pensei, se esse menino não tivesse vivo hoje, né, e nem tivesse nascido, vamos dizer assim, o quanto de coisas muitas pessoas teriam perdido. Porque ele faz muito evangelismo, ele posta muito vídeo falando e ajudando a gente, ensinando a gente, né, sobre a palavra de Deus. Ele prega, ele tem a família dele, que inspira outras famílias, que ele tem o relacionamento dele que inspira outros relacionamentos a serem santos. Ele tem a comunhão dele com Deus, que também inspira outras pessoas a terem comunhão com Deus. E aí eu parei pra pensar e falei, cara, ele tá vivo espiritualmente, né? E é sobre isso. Mas tem tanta pessoa viva que não tá viva espiritualmente, tá aí, mas não tá viva espiritualmente, que é como se não tivesse nascido. Pensa comigo, todos os dias quando a gente acorda por um propósito, nós cristãos. As outras pessoas também, elas ainda só não sabem disso. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que todos os dias quando a gente acorda, Deus acorda a gente por um propósito, né? Que é falar sobre Ele, falar sobre as coisas maravilhosas que Ele faz,
se a gente estiver mortos, né, tanto espiritualmente quanto fisicamente, a gente não vai poder louvar a Deus, a gente não vai poder contar para as outras pessoas tudo que Deus fez. Por isso que a gente tem que ter comunhão com o Senhor Jesus e ter comunhão com Deus para poder anunciar para as outras pessoas isso. Sabe, quantas pessoas que poderiam estar vivas espiritualmente, vivendo o seu chamado, o seu propósito, vivendo a comunhão com Deus e alcançando vidas e vidas e vidas, e esse mundo estaria totalmente diferente. Mas tem pessoas mortas, então eu queria que você parasse para refletir e eu parar para refletir de que nós, todos os dias da nossa vida, acordamos por um propósito. Eu tava parando para falar com Deus agora de que o tempo tá passando tão rápido e eu tô cumprindo meu propósito. Sabe, gente, pisquei o olho e já abriu. Será que eu tô cumprindo meu propósito? Será que você tá cumprindo seu propósito? Será que pelo menos a uma pessoa no seu dia você tá falando sobre Jesus? Você tá ajudando ela a enxergar Jesus da maneira certa? Ou será que a gente só tá morto espiritualmente deixando o tempo passar? Isso é muito, muito forte, isso é muito sério, né? Porque no final de tudo, quando Jesus voltar, as pessoas que estavam à nossa volta vão ter um pouquinho, entre aspas, sido nossa responsabilidade. Porque se você nem falou, se você nem tentou, se você nem usufruiu da sua autoridade e de cumprir o seu propósito para alcançar aquela vida, a culpa é mais sua do que do que de outra pessoa, vamos dizer assim. Porque a gente nasceu para um propósito, a gente tem um propósito, por mais que a gente ainda não tenha descoberto, né? Outras pessoas podem estar passando por isso de ainda não saberem o seu chamado. Um propósito muito maior que engloba tudo e é sobre Deus, é sobre isso, sobre anunciar o evangelho dele para as pessoas, mesmo que por através de chamados específicos ou não. A gente tem um propósito de vida, a gente tem que fazer aquilo que Deus está mandando, porque não é só um conselho, ele mandou a gente fazer isso. Uma das últimas coisas que Jesus disse, né? Ide por aí, pregar o evangelho e fazer discípulos. É uma ordem do Senhor Jesus pra gente. Então a gente tem que se tocar, a gente tem que acordar pra nossa vida de que nós temos um propósito, sim, de que Deus não acordou você à toa naquele dia, de que Ele não fez aquilo à toa naquele dia, mas Ele fez você pra ter comunhão com Ele, pra poder contar para outras pessoas, encorajar outras pessoas pra glorificar o nome dEle. Gente, também tava parando pra refletir de quão bom é ser usada por Deus, né? Eu tava até falando, eu parando pra pensar comigo mesmo de, ó, só aceito ser usada por Deus, não por outras pessoas. Mas é realmente sobre isso. Jesus não criou a gente com a intenção de, você vai ser jogador de futebol, você vai ser rico, você... Porque um pai não tem um filho já pensando na profissão dele, no que ele vai seguir, mas sim na comunhão e de poder alinhar outros que não têm essa comunhão. Sabe, os judeus eles eram exclusivos, mas aí o Senhor Jesus veio e mudou tudo isso, porque também desde aquela época dos judeus não era só sobre os judeus, mas tinha gentios que também Deus deixava ir e ficar ali, participar dos sacrifícios e participar das bênçãos, sabe? Porque nunca foi sobre só um povo, Deus quer todos, porque todos nós somos criaturas do Senhor Jesus e Ele quer que todos se tornem filhos dele, e é esse o nosso propósito. Ser como Jesus foi, de ressignificar as coisas que as pessoas acham que não tem mais importância, de que a religiosidade tirou a graça e a esperança. É isso que Jesus fez por nós. Cada um tem o seu jeitinho, cada um fala do jeito que Deus ajuda a pessoa a falar, cada um tem a sua mania e outras pessoas podem ser alcançadas por isso, mas a gente tem que ter a noção do propósito e do peso que é poder viver a vida cristã da forma certa e do peso maior ainda de que é não viver ela, porque além de você estar na escuridão sem ter a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, outras pessoas também. Né? Eu penso comigo de que eu fui muito boba na escola, me acho muito boba na escola, porque quantas vidas eu poderia ter mudado
né? Principalmente a minha, e eu não fiz isso. Então eu quero encorajar vocês, aconselhar vocês a não perderem tempo, a não deixarem o seu propósito passar, a não enterrarem os seus dons nem os seus talentos, mas sim usarem eles com propósito, sabendo de que você acordou de propósito, porque Deus ama você e quer ter você pertinho, quer que outras pessoas fiquem pertinho dele, e se for por você, através de você, amém, se não, amém também, mas se esforça, não deixa o tempo passar, não deixa a onda levar, não deixa a sua casa na areia, se força a ficar na rocha, se força a ir por amor, né? Não deixa também cair na rotina, não deixa se tornar religiosidade, mas a gente tem que sempre estar pensando no sentido das coisas, de que um dia nós iremos olhar no rosto de Jesus e ele olhará no nosso rosto, igual ele está fazendo aqui. A diferença é que a gente vai enxergar visivelmente, e de que ele pode olhar triste para você e falar: olha, tanto de coisa que você não fez, né? Ou aquilo de não te conheço. Eu acho que a pior coisa da minha vida vai ser se Jesus falar que não me conhece. Por isso eu quero me esforçar ao máximo para que ele sorria para mim e diga: pode entrar, serva bom e fiel, participa da festa. E eu quero que ele fale isso para vocês também. Mas a gente tem que acordar para a vida e parar de deixar a onda levar, né? Deixar a gente ir com a onda. E é sobre isso. Eu queria terminar esse podcast super rapidex com uma oração. Ontem teve a nossa vigília, né? E dos momentos da vigília, o Luca disse sobre a segunda volta de Jesus. E realmente tem pessoas que acreditam nela, mas vivem como se ele não fosse voltar. Isso é muito grave. A gente tem que estar vigilantes e ter a consciência e o temor de que ele vai voltar sim. E de que tudo vale a pena, principalmente vencer o mal pela volta de Jesus. E não era sobre esse ponto só que eu queria falar da vigília, mas também teve um momento de oração para que Deus derramasse o colírio sobre os nossos olhos. Também eles falaram sobre a igreja, não lembro se foi de Laodiceia, que Jesus estava batendo a porta. Se ele está batendo a porta, é porque ele não está dentro. Então que a gente venha abrir o nosso coração e deixar Deus derramar o colírio sobre os nossos olhos, para que toda cegueira espiritual e toda surdez espiritual, toda mornidão espiritual venha cair por terra para a honra e glória de Jesus. Então vamos orar. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Deus, muito obrigado por esse podcast. Muito obrigado por tudo que o Senhor está falando no meu coração. De verdade, Deus, o tempo está passando muito rápido, mas que a gente venha parar de ser otário, Jesus, de deixar o tempo passar sem, ao menos, levar o Evangelho para uma pessoa ou ser usado por você. Deus, que a gente venha não se desesperar, mas ter a sua paz que excede todo entendimento. Que a gente venha aproveitar todo o tempo, todo aquele 10 minutos vagos que a gente tem, se for só isso, que né, no tempo, no dia de alguma pessoa, ou se for mais, que a gente venha aproveitar, Deus, e que a gente venha ficar firme em você, papai, para poder ajudar outras pessoas e ser ajudados, que de verdade a sua palavra venha ser lâmpada para os nossos pés, Jesus, luz para os nossos caminhos, que o Senhor venha derramar colírio sobre os nossos olhos e que a gente venha abrir a porta para você entrar no nosso coração e fazer toda a mudança. Às vezes, Deus, a gente tá achando que tá purificados, quando na verdade estamos sujos, que a gente venha olhar com a sua ótica, que a gente venha deixar o Senhor mexer na ferida, Deus, que a gente pode pensar que já tá curada, quando na verdade não tá nem cicatrizada, que a gente venha deixar o Senhor limpar, o Senhor curar, o Senhor lavar, o Senhor restaurar, o Senhor mudar, Jesus, para que de verdade a gente venha estar vivos espiritualmente, para que de verdade a gente venha estar enxergando e ouvindo espiritualmente, que a gente venha estar com as nossas lamparinas acesas, que toda surdez, que toda mornidão, que toda cegueira espiritual venha cair por terra, que a gente venha ter o seu discernimento, o seu entendimento, Jesus, que a gente venha realmente entender o nosso propósito e conhecer você e viver com você, Jesus, para poder realmente ter, não sei a palavra certa, mas ir, Senhor Jesus, e pregar e não deixar com que as coisas nos afastem de você, nem se tornem mais importantes do que você, nem nos ocupem de fazer aquilo que importa para você, Jesus. Vale a pena, papai, o Senhor vai olhar no nosso rosto um dia, e eu oro pedindo para que tanto essas pessoas quanto as outras também venham ter o seu sorriso de satisfação, Jesus, e venham alegrar o Senhor por não ter deixado nenhum dia passar despercebido ou com a onda, né, Deus? Para sua honra e glória, Espírito Santo, que a gente venha levar a sério e de verdade, papai, a gente venha aí e fazer
discípulos e pregar o verdadeiro evangelho de Jesus e viver de propósito, com propósito e em comunhão com você. Por sua honra e glória, Deus. Obrigada pela sua misericórdia, papai. Amém. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Redes sociais e dos meios mais inimagináveis. Se você sente o desejo de participar, entre em contato conosco através de uma de nossas mídias sociais. Nós queremos ajudar você e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.